Olá pessoal, estamos de volta agora para a gente corrigir as nossas atividades da segunda semana do mês de maio, tá? Vamos a elas então. A primeira que eu mandei vocês fazerem foi concluir a leitura do capítulo 6 do livro, páginas 111 a 125, né? Eu imagino que todos tenham feito. A outra, copiar e responder as duas questões da página 123 do livro. Vamos às questões. Primeiro, quais as regiões apresentam maior porcentagem de população não natural? Por que elas atraem migrantes? Então vamos à resposta. A população do centro-oeste e norte, respectivamente, não nasceu na região onde vive, né? O centro-oeste atrai migrantes das regiões norte, nordeste e sul devido à disponibilidade de terras para a agropecuária. O mesmo é observado na região norte, que atrai principalmente migrantes do sul. Então essa era a resposta da primeira questão. Questão 2. Quais são os motivos de migração de retorno registrada na região sudeste? Migração de retorno é quando as pessoas retornam, né, pessoal, dos grandes centros urbanos para suas áreas de origem, tá? Então a resposta, o desenvolvimento econômico de outras regiões, né? O processo de desconcentração industrial. O que é isso? É quando as indústrias saem dos grandes centros urbanos e vão para outras cidades, tá bom? E a diminuição da capacidade de geração de empregos nessa região, tá? Vamos sempre um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito extenso. A outra atividade era copiar e responder as 7 questões da página 126 do livro, né? Revisando. Vamos às questões então. A primeira é: o país apresenta uma ocupação territorial muito diversificada, demonstrando a heterogeneidade estatístico-demográfica de sua população. Há unidades da federação extremamente povoadas, como Brasília e o Rio de Janeiro, né? E áreas de baixíssima densidade, como em Roraima e no Amazonas. Explique a concentração da população brasileira na vertente oriental do país, tá? Então vamos lá a resposta. Isso ocorre devido ao processo histórico, né, de ocupação territorial das terras litorâneas, né? O processo de industrialização, com destaque para a região sudeste, né, isso reforçou essa concentração com forte incremento populacional propiciado pela migração, sobretudo no nordeste, né? A criação de Brasília também ajudou no processo de crescimento populacional na região centro-oeste. Contudo, há nessas regiões áreas com menores densidades demográficas no país, tá? Vamos para a próxima questão, esse exercício já é um pouco mais longo. 2. Quanto aos gêneros, há no Brasil um ligeiro predomínio da população feminina, 94,5 homens para 100 mulheres. Acentua-se igualmente a tendência histórica de predomínio feminino no conjunto da população, com alguma variação regional. Você entende que a representatividade feminina no âmbito da sociedade, especialmente no mercado de trabalho, condiz com a participação demográfica na população brasileira? E aí, vocês acreditam? Então a resposta é não, né, pessoal? A situação socioeconômica das mulheres, se comparada com a dos homens no Brasil, ainda apresenta diferenças, né? As mulheres, mesmo sendo maioria, ainda não conquistaram a igualdade de direitos na sociedade brasileira, né? A gente sabe que ainda existe essa disparidade entre os homens e mulheres, tá? Terceira questão. O Brasil vem assistindo uma constante queda das taxas de natalidade desde o fim dos anos de 1960, com o aumento da expectativa de vida, o que naturalmente resulta no envelhecimento da população. O país está envelhecendo rapidamente. Quais são as implicações disso? Em sua opinião, o governo está atento a esse processo? Eu acho que no vídeo anterior a gente já comentou um pouco, né? Então aqui vai ser bem mais simples, né? Coloquei uma resposta bem mais resumida. Então, o aumento de pessoas que ingressam, né, na Previdência Social, junto à Previdência Social, né? Tem a questão também do governo procurar aplicar medidas que garantam os direitos de todos os aposentados, tá bom? Quarta questão. A diversidade da população brasileira está exposta em todos os cantos do país. Por que afirmamos que o Brasil é um país multicultural, tá? Então é o seguinte, pessoal, a população brasileira é formada por matrizes étnicas, né, e raciais originárias de diversas regiões do planeta, né? Formada por brancos, negros e indígenas, né? Tá bom? Então vamos para a próxima questão. 5.
Se resta alguma dúvida de que há diferenças sociais pautadas pela cor no Brasil, os dados do relatório da síntese de indicadores sociais do IBGE de 2014 podem ser esclarecedores. O que a análise social sobre os dados da população preta revela quando comparada à população branca? Então, isso é uma questão que a gente está vivenciando até nos dias atuais, né? Observem lá aquela questão do policial negro lá dos Estados Unidos, né? Que escancarou ainda mais essas diferenças. Então, vamos lá. A população afrodescendente apresenta dados socioeconômicos inferiores à população branca, né? Em geral, os dados mostram que os afrodescendentes pertencem à parcela da população com a renda mais baixa do país, tá? Se somarmos a isso as condições de moradia, evidenciam-se um processo histórico de exclusão da população afrodescendente. Então, esse, pessoal, é um problema grave, né? Que o Brasil deve enfrentar de maneira bem rápida, né? De maneira bem e de encontro a essa cultura que ainda prevalece em alguns setores da sociedade, tá certo? Vamos então adiantando um pouco, para o vídeo não ficar muito longo, como eu disse, esse exercício é um pouco maior, né? 6. O Brasil teve uma contribuição decisiva do imigrante em sua formação. A entrada de pessoas vindas de outros países iniciou-se em 1500 e continua até os dias atuais. Quais razões contribuíram para a entrada de dos imigrantes no Brasil? Quando se deu a maior entrada e quais foram os principais grupos? Então vamos lá. Então foi na segunda metade do século XIX, né? A crise econômica em países europeus foi determinante para a vinda de imigrantes para o Brasil, sobretudo os vindos de Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. Já no início do século XX, teve destaque a imigração de japoneses, além de italianos, portugueses, espanhóis e árabes, né? Então o Brasil, durante esse processo histórico, né, pessoal, recebeu muitos imigrantes, né? Isso. Vamos para a sétima questão. A mobilidade demográfica interna é recorrente no Brasil desde os tempos remotos, né? Tal como ocorre na maior parte do mundo, o principal motivo que leva ao deslocamento das pessoas em nosso país quase sempre está vinculado a um fator socioeconômico, né? Isso, pessoal, ou seja, as pessoas migram das suas regiões para outras regiões em busca de melhores condições de vida, né? Com certeza vocês devem conhecer algum familiar que já viajou para São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, né? O meu próprio pai, o meu saudoso pai, viajou 2 vezes para São Paulo em busca de trabalho. Mas continuando aqui a pergunta. Em diversos momentos da história, ocorreram migrações internas distintas no Brasil. Cite alguns exemplos desses movimentos. Então vamos lá. Os fluxos de migração nordestina, né, da Zona da Mata. A Zona da Mata é aquela região do litoral do Nordeste, para o sertão, no século XVII. Né? A migração para São Paulo para trabalhar nas fazendas de café, no século XIX. E para a região norte, no mesmo século, para a exploração da borracha. No século XX, a grande migração se deu ao crescimento urbano-industrial, né? Que atraiu trabalhadores, sobretudo do Nordeste, em direção à região sudeste do país. Tá? Então é até famosa aquela frase que foram os nordestinos que ajudaram a construir São Paulo, né, pessoal? Devido a essa grande migração nordestina que teve para aquela região do país, para a região sudeste, tá? Então, pessoal, aqui eu procurei ser bem rápido, né? Já que esse exercício era bem longo. A gente vai encerrando a nossa correção da nossa quarta semana do mês de maio. Lembrando que eu já passei as atividades da semana de junho, né? E depois vou passar as atividades das segundas, a segunda atividade referente também ao mês de junho, tá? Vai ser sempre assim. Primeiro eu passo as atividades, depois eu vou corrigindo para dar um tempo para vocês corrigirem, tá? Então eu agradeço a todos, obrigado. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado. Se quiser fazer as atividades anteriores, elas estão lá na nossa sala virtual, tá bom? Valeu, obrigado a todos pela paciência e até a próxima.